crianças, bom dia. Hoje é terça-feira, dia 9, mas nós estaremos fazendo a atividade de segunda, né, que foi dia 8. Lembram que a gente deixou sempre uma para frente? Então a professora colocou para vocês lá uma história em quadrinhos e as interjeições. Mas professora, o que é interjeições? Interjeições são palavras que expressam emoções, aquilo que a gente sente, os nossos sentimentos. Por exemplo, sentimento de alegria, oba, viva, alívio, ufa, cheguei, ai, cansado hoje, que legal, animação, coragem, vai lá, você vai conseguir, vamos, força. Pedido ou chamamento. Ei, olá, socorro, quando a gente está em apuros, né? De pena, coitadinho, que pena, né? De saudação, quando você quer saudar, ave, salve, viva, olá, pegar na mão, né, de alguém, oi, silêncio. A professora usa bastante, né? Silêncio. Pss. Terror. Credo. Cruzes, né? Quando a gente está com medo, né? De dor. Ui. Ai. De desejo. Tomara que eu consiga. Consegui, né? Então essas são as interjeições, as palavrinhas que expressam os nossos sentimentos. E aí na atividade de vocês, a professora colocou 4 interjeições. Puxa vida, socorro, oba, Você vai olhar a história em quadrinhos, né, que está aí, e vai encaixar cada interjeição no espacinho correto. Combinado? Na atividade número 2, é uma história em quadrinhos do Cascão e da Cebolinha, e do Cebolinha. Você vai observar essa história, porque ela não tem palavrinhas. Então, olha lá. Essa história em quadrinhos, ela está representada ou na linguagem verbal, ou na linguagem verbal, ou na linguagem não verbal. Mas vamos descobrir qual é a diferença entre as duas. Linguagem verbal é quando se usa palavras escritas ou faladas. Então, na historinha aí do Cascão e do Cebolinha, nós observamos que não tem palavras, né? Só tem gestos. Então, a linguagem verbal não está nítida aí nesse quadrinho. Nós temos também a não verbal, representada por gestos, ilustrações ou placas. Qual dessas duas linguagens está expressa aqui nessa história em quadrinhos do Cascão e do Cebolinha? Você vai observar e vai colocar para mim na atividade 1 se ela está expressa na linguagem verbal ou não verbal. Você vai explicar. Então, você vai olhar aqui na explicação da professora, linguagem verbal é quando tem palavras escritas ou faladas, né? Pode até acontecer que seja um filme, né? São linguagens faladas. Ou será que essa história em quadrinhos está representada na linguagem não verbal? Ela só está representada por gestos, ilustrações ou placas. Então, você vai descrever aí para mim, explicar para mim se a tirinha do Cascão e do Cebolinha está na linguagem verbal ou não verbal. Você vai explicar, pode explicar da maneira que a professora ensinou. Na atividade 3, em todas as histórias, em toda a historinha, Cascão está sentindo. Na letra A, será que ele está sentindo dor? Nessa história aqui, tá? Ainda na historinha do Cascão e do Cebolinha. Será que ele está sentindo dor? Ele está sentindo tristeza, desânimo ou alegria? Você vai marcar a resposta correta com um X. Na número 4, está perguntando o seguinte:
No segundo quadrinho, então no segundo quadrinho aqui, né? O segundo quadrinho, que é essa parte aqui, 1, 2, 3, 4. Então, nós temos primeiro, segundo, terceiro e quarto. Segundo quadrinho, o Cebolinha está andando, pulando, deslizando ou correndo. Você vai marcar a resposta correta. Olha lá a atividade número 5. A professora não colocou aqui, mas ela vai ler para vocês. Que recursos visuais o autor utilizou para indicar a ação do Cebolinha no segundo quadrinho? Então, qual foi o recurso que ele usou? O que ele usou aqui para mostrar, né, que o Cebolinha está fazendo uma ação, está acometido de alguma ação? O que ele usou para mostrar aqui nesse desenho? O que está acontecendo com o Cebolinha, tá? Você vai observar aqui, olhar quem é o Cebolinha e vai contar o que ele representou, que ele colocou aqui no desenho para representar a ação do Cebolinha. O que será que ele está fazendo? Será que ele está pulando? Ele está correndo? Então você vai mostrar o que o autor, né, o desenhista, colocou para representar que ele está correndo ou que ele está pulando. Tá bom? É isso que você vai explicar aqui na atividade número 5. Certo? Agora nós vamos para a tarefinha de matemática. Hoje na matemática nós vamos calcular, né? A professora colocou uma atividade para vocês, ela deu um exemplo aí usando as bolas, né? Duas bolas mais uma é igual a 3, né? Você vai fazer a resposta aqui. E depois a professora colocou para você adições com centena. Então, nós já sabemos que nós temos lá no quadro o valor de lugar, no quadro posicional, os lugares que os números ocupam, né? Nós temos unidade, nós temos dezena e nós temos centena no quadro posicional. E nós vamos hoje fazer essas adições com centenas, tá? Então, nós vamos começar da mesma maneira que a gente sempre começou, usando só unidade e dezena. Nós vamos começar sempre da unidade, nós vamos somar aqui o 5 mais 0. Se eu tenho 5 e eu não coloco mais nada, vai continuar 5. Se eu não tenho nada, mais 8, vai continuar sendo 8. Então, nós já resolvemos unidade, então nós fizemos dezena e agora nós vamos resolver a centena. 1 mais 4, 5. Então, o número que deu foi 585. Vamos fazer outro. Não tem nenhum número aí que vai ter que subir, né? Por exemplo, se eu tivesse... Aqui, vamos fazer a segunda. 431 mais 245. Então, não vai ter nenhum número aí na adição de vocês que você vai ter que aqui vai dar desenho e você vai ter que subir o número para desenho, tá certo? Vai ser sempre... não vai ter que subir, certo? Não vai ter reservinha lá para você somar. Tá? Então, vamos começar da unidade. 1 mais 5, 6. Você tem que colocar unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena e centena debaixo de centena. Então, 3 mais 4, 4, 5, 6, 7. 4 mais 2, 6. Então, 676. Então, nós fizemos duas como exemplo, tá? E aí você vai continuar a resolver todas as adições para que você fique craque na matemática, tá? Um abraço, tenha um ótimo dia e não esqueça de mandar foto das atividades para a professora.